Luísa Martins, de Olho no Lance, traz para a gente, portanto, que o advogado, a defesa da deputada Carla Zambelli, decidiu deixar o cargo. Quais são as alegações, Luísa? Olha, Tainá, a nota que foi enviada, né, pelo advogado Daniel Bialski, que foi quem defendeu Carla Zambelli nessa ação penal sobre o CNJ e tem atuado na defesa da deputada em vários outros casos aí no âmbito criminal, como aquele do porte de armas, por exemplo. Ele fez uma nota dizendo que saiu por motivo de foro íntimo e que já comunicou a deputada sobre a sua decisão. Mas ele indica nessa nota, Tainá, que ele foi pego de surpresa em relação a essa viagem da deputada para fora do país. Ele fala: fui apenas comunicado pela deputada que estaria fora do Brasil para dar continuidade a um tratamento de saúde. Então, a deputada só avisou o advogado, pelo que eu entendo dessa nota, quando ela já estava fora do país, e isso indica, né, que o advogado foi de alguma maneira surpreendido por essa decisão, mas ele anuncia que deixou o caso, né, e deixou a defesa da deputada por motivos de foro íntimo. Isso fragiliza bastante a deputada Carla Zambelli, que vai ter que ir atrás de outro advogado. Daniel Bialski é um criminalista muito respeitado, né, no meio jurídico, inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal, é um advogado com muita experiência, mas isso, embora ele tenha colocado nessa nota que foi por uma razão de foro íntimo, né, não deu detalhes a esse respeito, ele indica, né, que não foi avisado, né, sobre essa viagem e que isso pode ter ocasionado, talvez, né, um desgaste aí entre a parlamentar e a defesa. Mais um revés aí para Carla Zambelli, lembrando que ela ainda tem, além dessa condenação e que tem os recursos ainda em relação à invasão dos sistemas do CNJ, há um outro julgamento já com maioria formada praticamente para condená-la pelo porte de armas, né, naquela ocasião, em 2022, em que ela correu com uma arma em punho, apontou para um homem com quem ela tinha tido uma discussão política ali na véspera do segundo turno em 2022, com uma tendência muito clara também pela condenação a 5 anos e 3 meses de prisão, salvo engano, mas mais de 5 anos de prisão. Isso adicionaria aí 5 anos nesses 10 aos quais ela já foi condenada, somando uma pena aí que iria para 15 anos de prisão, o que reforça, né, essa avaliação que a gente trouxe um pouco mais cedo da PGR de que essa viagem para fora do Brasil, Estados Unidos ou Itália, não se sabe direito, poderia justificar então uma medida extrema, né, como a prisão preventiva, ou seja, uma prisão que não é a condenação, não é a pena a qual ela foi condenada pelo Supremo, mas uma prisão cautelar, né, uma estratégia e uma medida para tentar, de alguma maneira, preservar a investigação e garantir que ela cumpra as penas às quais ela for condenada. Lembrando que Carla Zambelli, diferentemente de Eduardo Bolsonaro, ou no caso de outras pessoas consideradas foragidas, Eduardo Bolsonaro ainda não, ele só é alvo de uma investigação, mas no caso Alan dos Santos, blogueiro bolsonarista, e também quando falamos aquele que está na Espanha, que agora é Osvaldo Eustáquio, também blogueiro, na verdade eles foram condenados por dispersão de discurso de ódio e também por atentar com o discurso à democracia e às instituições democráticas. No caso de Carla Zambelli, é um crime que é considerado em outros países também, que é a questão de invasão do sistema do CNJ. Isso pode configurar, por exemplo, uma possibilidade maior dela ser deportada caso haja um pedido do Ministério da Justiça e também do Supremo Tribunal Federal. Interessante a gente perceber, quando a Luísa diz a gente não sabe se ela está nos Estados Unidos ou na Itália, porque Caio Junqueira, nosso analista de política, conversou com Carla Zambelli. Inicialmente ela disse que estava na Europa, porque ela tem o passaporte italiana, ela tem dupla cidadania, mas depois o marido dela informou que ela está nos Estados Unidos e iria para a Itália, o que ensejou o que trouxe a Luísa Martins, a questão da Procuradoria-Geral da República. Finaliza. Só para finalizar, Uribe, a Carla Zambelli diz que está praticamente repetindo o roteiro que foi adotado por Eduardo Bolsonaro de deixar o país e também pedir, né, a licença do mandato parlamentar, só que, diferentemente do caso de Eduardo, Zambelli já tem uma condenação imposta e o cumprimento da pena é só uma questão de tempo, porque os recursos são considerados aí meramente protelatórios e não tem aí muita chance, aliás, eu diria zero
chance de terem uma decisão favorável por parte do Supremo. Então, ela tem em vista esse cumprimento da pena, que é uma pena prevista na lei, prevista no Código Penal, em relação aos crimes que ela cometeu. Já contra Eduardo, ele não tem essa condenação, né? Então, ela repete esse roteiro, mas as chances de ela se dar mal são bem maiores. Não se pode comparar, é exatamente isso. Não se pode comparar. O Eduardo Bolsonaro é investigado, não é condenado. Carla Zambelli é condenada. Claro que pode apresentar recursos agora ao plenário virtual da Suprema Corte. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Mas são casos completamente diferentes, né, Tainá? Sim, e assim, o que traz a Luísa é muito relevante, até mesmo para essa tomada de decisão da Procuradoria-Geral da República, que deve, né, decidir pelo pedido de prisão preventiva da deputada, porque suscita dúvidas, então, sobre a intenção da parlamentar. Ela que diz que foi tratar da saúde, foi a essa... Enfim, essa viagem que não se sabe quanto tempo vai durar, qual é a intenção da permanência dela fora, mas ela diz que vai se licenciar do cargo de deputada para ficar no exterior, mas levanta dúvidas também ela não ter consultado a sua defesa, nem mesmo para saber se a saída dela do país poderia incorrer num pedido de prisão, como traz a Luísa Martins, algo que já está sendo pensado na Procuradoria-Geral da República e que pode acontecer, e esse elemento pode também ser levado em consideração. Lembrando que ela tentou uma saída junto à Câmara dos Deputados, uma rota alternativa com o mesmo desfecho, acreditando ela no mesmo desfecho de Alexandre Ramagem, mas não teve a mesma boa vontade de seus pares, colegas parlamentares. O pedido remetido à presidência da Câmara sequer foi levado à Comissão de Constituição e Justiça.